amigos do Clube do Livro. Estamos aqui mais uma vez e é um prazer estar aqui novamente. Hoje eu tenho uma novidade para você. Mas que novidade? Qual é o livro que nós vamos estudar? Calma, é só você pegar a sua Bíblia, né? Só você pegar a sua Bíblia. A minha já está assim meio velhinha. E nós vamos estudar o livro de Efésios. Pegue lá a sua Bíblia, abra no livro de Efésios, que fica no Novo Testamento, e a gente vai estudar o livro de Efésios. Tá bom? Efésios, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que ficava numa cidade chamada Éfeso. Eu acredito que isso vocês já sabem, certo? E essa carta foi escrita para os irmãos que estavam em Éfeso, no primeiro capítulo de Efésios. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que quando Paulo coloca assim, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, ele pode estar falando dos próprios santos, ou eu acredito que ele pode estar dizendo aos santos que vivem em Éfeso, e se tiver mais alguns fiéis que estejam aí com vocês, que não são de Éfeso, essa carta é para eles também, certo? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no capítulo 6 de Éfeso. Porque nós vamos iniciar a nossa leitura no capítulo 6 de Éfeso, na parte do versículo 13. O 13 que diz, Efésios 6 e 13, que diz: Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de tendes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ali termina a relação, nós poderíamos dizer assim, dos IPIs dos soldados. Daí Paulo diz: com toda súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A necessidade, surgiu de a gente estudar o livro de Efésios, falando das armaduras espirituais, da armadura espiritual, porque no dia a dia, às vezes a gente ministra e faz a pessoa lembrar que estamos numa batalha, estamos numa guerra, e se estamos revestidos de toda a armadura de Deus, como nós estamos nos portando sobre isso? Aqui, quando a gente começa a falar da armadura, Paulo diz, portanto. Então, portanto o quê? De que assunto que Paulo vem falando para ele chegar ali e dizer portanto? Portanto é necessário, portanto você está vestido,
Portanto, existe uma necessidade de você usar a armadura. Porque ele diz, portanto, tomai toda a armadura. Digamos que se eu estou conversando com você, eu vou dizer, portanto, é necessário que você esteja vestida, você esteja com esse tipo de armadura. Daí, essa palavra, portanto, ela vai vir depois de uma explicação. Então, a gente volta lá para o início de Efésios, o capítulo 1 de Efésios. O que Paulo, o apóstolo, está falando? Ele começa a carta, ele tem um objetivo, ele tem algo em mente quando ele vai escrever para aqueles irmãos. E quando ele inicia, depois que ele se apresenta e depois que ele dá o endereço para quem ele está escrevendo a carta, ele diz no capítulo 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestial em Cristo. Continua no 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. O Paulo ele está falando de quem nós somos em Cristo Jesus. Ele está escrevendo essa carta para os irmãos, fazendo eles lembrar de quem eles são em Cristo Jesus. De que a vida deles, agora resgatados, nesse novo estilo de vida, quem eles se tornaram, quem nós nos tornamos nesse novo estilo de vida. É necessário que a gente entenda isso, que existe uma identidade celestial para nós. Quando a gente vê ele falando no capítulo 1, quem nós somos em Cristo Jesus, ele diz assim, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. No 3 ele diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele está bem dizendo a Deus, dizendo que é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Aqui a gente entende que está ficando claro que uma vez que você foi encontrado nele, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você entendeu o seu chamamento, para você, para mim, para os santos da igreja de Éfeso, tinha bênção espiritual nas regiões celestiais, toda sorte de bênção. Bênção espiritual. Daí aqui a gente dá uma paradinha e pensa, bênção espiritual? Sim, bênção espiritual. Por quê? Porque a bênção espiritual que está nas regiões celestiais em Cristo Jesus são as bênçãos que não depende de nada que eu faça. Ela faz parte do momento em que eu recebo a salvação. Ela está à minha disposição. Por exemplo, alegria, paz, aquela paz profunda que excede de uma pessoa que realmente nasceu de novo, aquela pessoa que descobriu a natureza de Deus em Cristo Jesus, aquela pessoa que tem
certeza de salvação. Bênçãos espirituais, bênção espiritual, dons espirituais, autoridade espiritual para fazer batalha espiritual. Daí você pode dizer, tá, e tem bênção que não é, digamos, espiritual? Sim, por exemplo, eu entendo que uma bênção financeira. Uma bênção financeira, você pode adquirir ela de que maneira? A bênção financeira depende de uma atitude sua, depende de uma atitude minha. Se eu não me submeto ao princípio financeiro da palavra de Deus, por exemplo, se eu não semear dinheiro no reino de Deus, eu não vou colher dinheiro. Se eu não tiver atitudes, segundo a palavra de Deus, que do diligente que junta um pouco todo dia, se eu não me voltar para a palavra e não tiver atitude, ações que condizem com a palavra de Deus para que eu seja abençoado financeiramente, eu não vou ser abençoado financeiramente. Outras áreas da nossa vida que são bênção, que existem princípio na palavra, elas são condicionadas a alguma atitude da minha parte para que ela chegue até na minha vida. Bênção espiritual, que está nas regiões celestial, que ele está falando, significa, está falando daquelas bênçãos que está no pacote da salvação. Bênção que não depende de que eu faça nada, é pela fé em Cristo Jesus. Assim, quando eu recebo o Evangelho, creio, me rendo, recebo a salvação em Cristo Jesus, está no pacote da salvação a paz, a alegria no Espírito, o contentamento de fazer parte de algo maior, você ter tranquilidade, você buscar os dons, por exemplo. Não tem como você negociar um dom, não tem como você, eu dou isso, daí você me dá um dom. Dons de profecia, dom de línguas, dons de curar, todos os dons que a Bíblia traz para nós. Não tem como negociar, uma vez que você crê, você pode recebê-lo, ela está nas regiões celestiais. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, no capítulo 1, nós vamos encontrar Paulo falando de quem nós somos em Cristo Jesus. Ele vai passando com toda a segurança, ele vai colocando passo a passo do porquê, de como foi, da autoridade que Cristo Jesus tem, do que Jesus fez, né? Quando você chega ali no 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestado e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Paulo está explicando que quem nós somos em Cristo e a posição que Cristo ocupa. E Deus, o Pai, Deus, Jesus Cristo, a igreja, o cabeça da igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude que tudo enche em todas as coisas. Maravilhoso isso aqui. Daí nós temos o capítulo 2. O capítulo 2, ele fala do que Cristo fez por nós. Do que Cristo fez por nós, como autoridade.
O Senhor, Deus e Pai deu uma missão para Jesus. Jesus cumpriu essa missão plenamente e por isso ele tem essa posição de estar assentado acima de todo o principado e potestade. Ele fala de que neste lugar, daquilo que Jesus fez por nós e nos colocou neste lugar, a nossa posição nele. No capítulo 2, ele está falando do que nós podemos desfrutar nele. E ele vai explicando detalhe por detalhe para que a gente entenda e tenha certeza de quem nós somos em Cristo, através de Cristo, por Cristo. Eu acho maravilhoso o capítulo 2. Essa profundidade que Paulo traz para que a gente venha entender que não é por acaso, não foi de graça, que existiu todo um processo com muitos requisitos para que a gente chegasse neste lugar. No capítulo 3, Paulo começa a falar dele que ele se tornou prisioneiro de Cristo por amor de nós, por amor dos santos que estavam em Éfeso. Ele se tornou prisioneiro de Cristo para cumprir o chamado. Ele não tinha mais a vida dele, ele era um prisioneiro de Cristo. Você vê no início do capítulo 13 ele dizendo: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Se é que você ouviu do que Deus fez na minha vida, Paulo está dizendo. Se é que você ouviu na dispensação da graça de Deus, a mim confiada. Tudo aquilo que Deus dispensou para mim, a responsabilidade que Deus colocou sobre a minha vida por causa de vocês. Eu acho isso incrível. Por esta causa, quando ele diz por esta causa a gente precisa entender qual é a causa, né? De que causa que Paulo está falando? De toda essa explicação que ele faz no 1 e no 2. Daí ele diz por esta causa. Não é por acaso. Você está entendendo que o que Jesus fez por nós é algo extraordinário e maravilhoso? Você está entendendo que teve um preço muito alto? Você está entendendo que Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele investiu muito? É isso que Paulo está dizendo quando ele diz por esta causa. Quando nós chegamos no capítulo, e aqui no capítulo 3, Paulo ainda faz uma coisa maravilhosa. No 16, ele ora por nós. Ele ora pelos santos, pelos fiéis. Então você que está se sentindo, eu me sinto sozinho, acho que ninguém ora por mim. Gente, está aqui na palavra. Paulo já orou por você. Já tem diante do Senhor intercessão pela sua vida. No 3 e no 16 ele diz, ele começa a oração a partir do 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Gente, que profundo isso!
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no seu homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha só, gente, que coisa mais linda que diz a pastora Zenate. Essa oração que ele faz, a fim de poderes compreender com todos os santos. Ele está orando por mim, por você. Ele orou, ele colocou diante do Pai, ele se colocou de joelhos diante do Pai e ele orou para que eu e você, ele pediu ao Pai que o Pai nos desse, do seu Espírito no homem interior, colocasse do seu Espírito no nosso Espírito, para que nós pudéssemos compreender. Porque o Pai, dando do seu Espírito, colocando do seu Espírito no nosso Espírito, ele diz, assim habite Cristo no vosso coração. Para que Cristo habite no nosso coração, para que ele possa habitar no nosso coração, é necessário que haja uma revelação do Espírito do Pai, a fim de poderdes compreender. Ele está orando e está explicando por que ele está orando assim. Que ele tem desejo, que Paulo desejou, que nós pudéssemos compreender com todos os santos, nós fazendo parte do corpo de Cristo, qual ele é a cabeça, nós pudéssemos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Daí você vai encontrar Paulo escrevendo em Coríntios, dizendo que se não tiver amor, você pode dar o seu corpo para ser queimado em sacrifício. Você pode repartir, dar os teus bens aos pobres. Mas se não tiver amor, ele diz, nada serei. E ele está falando, gente, desse tipo de amor aqui, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Porque lá ele diz, se eu falasse a língua dos anjos, se eu conhecesse de ciência, tivesse um entendimento profundo da ciência, mas se o fundamento não for o amor, nada disso vai adiantar. É desse amor aqui que Paulo está falando. Daí nós chegamos no capítulo 4. O capítulo 4, ele faz um apelo para que nós venhamos andar de acordo, de modo digno, com a grandeza do nosso chamado. E aqui eu acho isso maravilhoso, não tem palavras que sejam suficientes, parece, para a gente expressar isso. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe quando as pessoas são cristãs, se acham parte da igreja, dizem que são pessoas praticantes, mas você vai conversar com essa pessoa e essa pessoa ela tem uma autoestima baixa. Ela não se sente parte importante de nada. Ela tem um sofrimento porque ela se acha um zero à esquerda, ou às vezes nem tanto, mas tem aquela coisa de não se sentir importante. E ela não entendeu ainda que ela foi chamada para algo superior, para algo extraordinário, que é fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. E Paulo está dizendo, você precisa se portar. Eu estou rogando, por favor, vocês precisam entender que agora vocês fazem parte, vocês foram chamados e precisa de ter um comportamento que represente bem esse chamamento. Existe uma forma de se apresentar, existe uma etiqueta para que seja reconhecido quão grandioso é o seu chamamento. Porque se você não se porta dignamente, as pessoas olham para você e acham que isso não tem tanta importância assim, que não é algo que seja digno de atenção. Porque a nossa forma de agir, o nosso comportamento não está de acordo com o nosso chamamento, não é digno da vocação que nós somos chamados. E eu acho interessante que ele coloca humildade, mansidão, longanimidade, que essas características, elas vão fazer de maneira que outras pessoas olhem para nós e nos reconheçam. Essa pessoa, ela tem algo diferente, essa pessoa tem algo que parece com aquela outra pessoa que eu conheço que tem mais ou menos esse comportamento. Então a pessoa está identificando o nosso chamamento. Nós somos chamados para a paz, nós somos chamados para fazer parte do corpo de Cristo, nós somos chamados para ser igreja de Deus. O capítulo 4, ele é maravilhoso. Quando ele vai colocando essa questão de que chega de ser criança. Você precisa entender que você faz parte de algo grandioso, que você foi chamado para algo e que está na hora de crescer. Você não pode mais continuar se portando dessa maneira. E ele vai colocando ali, ele vai fazendo uma lista desse comportamento nosso. Você precisa chegar à maturidade. Você não pode mais ser um cristão nhenhenhé, como dizem por aí. Você precisa ser um cristão que saiba de onde veio, que saiba quem é em Cristo Jesus, que saiba o que você está fazendo, que saiba a quem você está representando. Você precisa agir com responsabilidade. Você precisa entender que requer agora maturidade para isso. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 4. É maravilhoso. Inclusive, aquele versículo muito usado é:
nem deis lugar ao diabo. Ele fala, quando ele chega no 4:25, ele diz: por isso, eu acho incrível isso, essa parte que ele sempre liga um assunto que ele está passando, ele liga no outro. Por que eu estou explicando tudo isso aqui para vocês? Por causa disso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Gente, é muito profundo, é maravilhoso, a gente começa a analisar, é algo muito edificante, isso te fortalece. Essa palavra, isso que você vai lendo, a palavra, ela vai testificando no teu espírito e você vai se fortalecendo em Deus. É algo maravilhoso, vale a pena estudar, parar, pedir ajuda do Espírito Santo, ficar num texto, num versículo, um pouco mais de tempo, não só ir lendo e passando por cima. Nós estamos chegando no capítulo 5, né? Quando Paulo termina no 4, passando para a gente informações de comportamento e explicando por que é necessário isso. No capítulo 4, ele vai dando algumas orientações que quando nós chegarmos lá no 6, a gente vai entender melhor por causa disso, o porquê de tudo isso. Quando ele chega no capítulo 5, ele começa a falar que nós temos um modelo. A gente tem um modelo para seguir. Mas isso a gente vai analisar e estudar junto no próximo vídeo, na segunda parte do Efésios. Um beijo para vocês e até lá!